Voltamos com o nosso estudo de Direito Constitucional. Estamos estudando o Poder Judiciário. Já vimos o artigo 92, que trata dos órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário. Vimos o artigo 93, que trata do Estatuto da Magistratura, as regras que regem a carreira dos juízes e magistrados. Vimos o artigo 94, que trata do quinto constitucional, é uma forma de ingresso nos tribunais pelos advogados e membros do Ministério Público, e hoje veremos o artigo 95, que trata das garantias funcionais. Bom, os juízes, para exercer o seu trabalho de maneira independente, eles não podem sofrer pressões que influenciem nas suas decisões. Eles não podem ser ameaçados de perder o seu cargo ou de serem removidos daquela localidade para ir trabalhar no interior, longe da sua família, ou ter uma ameaça de redução de salário. Então, para isso, a Constituição traz algumas garantias funcionais para os juízes e magistrados. Vamos para a leitura do nosso artigo para entender um pouco melhor como funcionam essas garantias. O artigo 95 diz: os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Ou seja, ao adquirir a vitaliciedade, significa que o juiz ele é vitalício, ou seja, uma vez juiz, ele será sempre juiz por toda a vida. Existe uma garantia conhecida como estabilidade, que os servidores adquirem após um período chamado de estágio probatório, onde fica mais difícil que eles percam seu cargo. Bom, a vitaliciedade é semelhante, mas é ainda mais difícil de surgir uma demissão. A vitaliciedade é uma garantia ainda maior do que a estabilidade. Mas essa garantia segue alguns critérios, A gente já estudou no Estatuto da Magistratura que um dos critérios são os cursos de formação e de aperfeiçoamento, que para adquirir o vitaliciamento, os juízes precisam passar por esses cursos. Agora entenderemos como se adquire essa vitaliciedade, Para um juiz que iniciou sua carreira pelo caminho normal, como juiz substituto, ele precisa também passar por um estágio probatório de 2 anos para adquirir essa vitaliciedade. Enquanto ele estiver nesse estágio probatório, ele ainda corre o risco de ser demitido por uma mera decisão administrativa. Existe uma deliberação ali do tribunal e o juiz pode perder o seu cargo. Já depois de passado esse estágio probatório e adquirida a vitaliciedade, o juiz ele só pode perder o cargo dele por uma sentença judicial transitada em julgado. Bom, um detalhe importante de lembrar é que os juízes que entraram, por exemplo, pelo quinto constitucional, eles não precisam passar por esse estágio probatório de 2 anos para adquirir a sua vitaliciedade. Eles já adquirem essa vitaliciedade no ato da posse. No dia da posse eles já são vitalícios, porque já passaram por 10 anos de carreira. No caso dos membros do Ministério Público, já tem mais de 10 anos de carreira, e no caso dos advogados, eles já têm mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, não será exigido deles esses 2 anos de estágio probatório, apenas dos juízes que começaram lá através do concurso público de provas e títulos e tudo mais, como a gente estudou no vídeo sobre o Estatuto da Magistratura. No inciso 2, temos a inamovibilidade como regra, salvo por motivo de interesse público na forma do artigo 93, inciso 8. Ou seja, a regra é que o juiz ele não pode ser removido daquela localidade a não ser por interesse particular. Ele não vai ser, ele tem uma garantia de que ele vai trabalhar naquela localidade do qual ele escolheu, para onde ele foi lotado depois do concurso público. Mas essa garantia, assim como a vitaliciedade, não é uma garantia absoluta. Essa garantia ela pode ser relativizada por interesse público, através do artigo 93, inciso 8, ou seja, por uma decisão da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça,
e aí ele pode ser removido sim. Se é de interesse público que aquele juiz vai trabalhar numa outra localidade, vai haver ali uma deliberação do tribunal e através de voto da maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, ele pode sim ser transferido, ser removido. O inciso 3 traz a irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto no artigo 37, inciso 10 e inciso 11 e artigo 39, parágrafo 4º. Bom, o importante é que a irredutibilidade de subsídio é uma garantia quase que, digamos, absoluta sim. Existe uma discussão sobre essa irredutibilidade ser relativa, porque se o subsídio do juiz está congelado ali no mesmo valor e existe uma perda inflacionária, então aparentemente esse subsídio tem aquele valor lá representa um menor poder de compra, então está sendo reduzido, mas a gente não vai considerar isso. Para nós, a irredutibilidade de subsídio é absoluta. O juiz, uma vez que ele alcançou ali um salário, esse salário nunca será reduzido, pode ser aumentado, reduzido jamais. E essas três são as três garantias que a gente precisa memorizar: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Mas nem tudo são flores, não só temos garantias, também temos algumas proibições, algumas vedações que vêm no parágrafo único desse artigo, que diz: aos juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Ou seja, é exigido ali uma dedicação exclusiva ao cargo de magistrado. O juiz ele não pode ter outros empregos. O juiz tem que se dedicar exclusivamente à magistratura. Temos apenas uma exceção, né, que é a função de magistério, ou seja, o juiz ele pode acumular uma função de professor ou de palestrante em outras instituições. Um detalhe interessante também é que o inciso diz salvo uma de magistério, dando a entender que seria só um outro emprego, tipo, ele é juiz e ele é professor em tal escola, ele não pode exercer a função de professor em mais escolas. Só que esse uma é um artigo indefinido, não é o numeral 1, ou seja, o juiz ele não é obrigado a ter apenas um emprego de magistério, ele pode dar aulas em várias escolas e universidades e dar palestras para várias instituições, desde que os horários sejam compatíveis com a carreira da magistratura, que deve ser a principal, né? No inciso 2 temos que aos juízes é vedado receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. É uma vedação lógica, né, que o juiz ele já recebe um salário pelo exercício das suas funções, então não tem lógica que ele receba ali participação dos processos, porque isso poderia até influenciar nas decisões dele, né, ao aplicar uma fiança, se ele fosse receber uma participação desse valor, ou aplicar uma multa, é provável que ele colocasse um valor superior para ganhar mais com isso. Então essa aí é uma vedação bastante lógica. No inciso 3 diz que é vedado aos juízes dedicar-se à atividade político-partidária, também uma vedação, uma proibição lógica, né? O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode se associar a um partido A ou a um partido B, porque isso influenciaria também nas suas decisões. No inciso 4 diz que é vedado aos juízes receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Mais uma vez, né? O juiz ele já recebe seus subsídios, então é vedado receber qualquer outro auxílio ou contribuição, ressalvadas as exceções previstas em lei. Que exceções são essas? A função de magistério, por exemplo, se ele está dando aula ou se ele está dando palestra, ele pode receber por essas atividades. Então essa é uma das exceções assim, de valores extras que o juiz pode receber. E no inciso 5º temos que é vedado aos juízes exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Das vedações, essa é a mais importante e a mais cobrada em provas. A gente chama até de quarentena. Os juízes eles passam por uma quarentena, ou seja,
Quando ele se afasta daquele tribunal, seja por exoneração ou por aposentadoria, a partir do momento que ele não trabalha mais naquele tribunal, ele não pode advogar naquele tribunal por 3 anos. Porque se o juiz, se ele era juiz naquele tribunal, e ele de repente se aposenta e vira advogado e vai advogar, vai advogar numa causa dentro daquele tribunal do qual ele trabalhava, ele ainda exerce bastante influência ali, né? Os colegas dele ainda trabalham naquele tribunal, então traria aí uma certa imparcialidade ao processo. Então, por isso, o juiz ele não pode advogar no tribunal do qual ele se afastou por um período de 3 anos. Depois de 3 anos ele pode voltar a advogar lá. E durante esses 3 anos ele pode advogar em outros tribunais, ele só não pode advogar no tribunal do qual ele se afastou. Com isso encerramos o nosso artigo 95 de garantias funcionais, bem rapidinho. Acho importante a gente resolver algumas questões para saber como isso é cobrado em prova. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas questões. Então já estamos na nossa questão de número 12, né? Essa questão diz que advogado nomeado desembargador de um tribunal de justiça estadual adquire vitaliciedade imediatamente a partir dessa nomeação. A gente estudou que a vitaliciedade ela é adquirida após 2 anos de estágio probatório por um juiz que iniciou como juiz substituto. Mas para um advogado que virou juiz, que virou desembargador, que entrou na magistratura pelo 5º Constitucional, ele adquire vitaliciedade imediatamente, mas não na data da sua nomeação. Ele adquire essa vitaliciedade no ato de posse, na data de posse, não na data da nomeação. A data da nomeação é a data em que escolheram ele para trabalhar lá. A data de posse é o dia em que realmente ele vai entrar em exercício. Então a questão está errada. Vamos para mais uma. Aos juízes são asseguradas algumas garantias que se destinam a efetivar a independência da atividade judicial. A garantia da inamovibilidade é excepcionada quando presente o interesse público, e o ato de remoção do magistrado deve fundar-se em decisão por voto da maioria simples do respectivo tribunal, com revisão obrigatória do Conselho Nacional de Justiça. É verdade quando a questão diz que aos juízes são asseguradas algumas garantias que se destinam a efetivar a independência da atividade judicial, né? E é verdade também quando ele diz que a inamovibilidade ela não é absoluta, ela tem exceções, ela é excepcionada pelo interesse público. E o ato de remoção do magistrado deve fundar-se por decisão do voto da maioria absoluta. A questão fala em maioria simples. No nosso direito constitucional, nós temos 3 tipos de maioria: a maioria simples, a maioria absoluta e a maioria qualificada. A maioria simples é quando, por exemplo, num tribunal que temos 25 membros, vai haver uma votação. Digamos que no momento da votação só estão presentes ali 10 dos 25 membros. Então, maioria simples é que basta o voto de 6 dos 10 para tomar-se uma decisão. Isso é uma maioria simples, é a maioria dos membros que estão presentes. Já a maioria absoluta é a maioria do total. Se temos 25 membros, então a maioria absoluta, para ter a maioria absoluta, eu precisaria ter o voto de 13 membros. Já na maioria simples, no caso de só 10 presentes, com 6 eu já tenho a maioria simples. Então, a maioria simples é diferente de maioria absoluta, que também é diferente da maioria qualificada, que é quando eu preciso de 2/3 ou 3/5, ou quando a votação vai passar por duas casas, a votação vai passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, então aí é uma maioria qualificada. A gente precisa saber essa diferença. Então, precisamos memorizar que no caso da garantia da inamovibilidade, para se quebrar essa garantia, é necessário o voto da maioria absoluta, ou dos membros do tribunal, ou do Conselho Nacional de Justiça. A questão ainda fala que existe uma revisão obrigatória do Conselho Nacional de Justiça, como se, digamos que o tribunal ali decidiu afastar
decidiu remover um magistrado, aí o CNJ vai precisar revisar essa decisão. Não, isso não acontece. A decisão pode vir ou do tribunal ao qual o juiz está vinculado ou do Conselho Nacional de Justiça. Mas se um deles decidir, o outro não precisa revisar essa decisão, né? Então, o gabarito da questão é errado. Na 14ª questão, temos que a inamovibilidade dos juízes é uma garantia não absoluta. Exatamente. A inamovibilidade é uma garantia, mas que ela pode ser excepcionada, ela pode ser relativizada por maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Então a questão está certa. 15ª questão diz que aos juízes é vedado exercer qualquer outro cargo ou função. Sabemos que não, né? O juiz ele pode exercer função de magistério, ele pode lecionar, ele pode dar palestras. Então a questão está errada. Aos juízes é vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 meses do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Bom, essa questão ela trata da quarentena dos juízes, né? Quando ele se afasta, ele precisa ficar um período sem advogar naquele tribunal no qual ele trabalhou. Esse período é de 3 anos, não de 3 meses. Então a questão está errada. Mas eu acho que haveria uma discussão aí, porque a questão diz que antes de decorrido 3 meses do afastamento do cargo, o juiz ele não pode advogar. Para mim, essa questão estaria certa, porque se durante 3 anos ele não pode advogar, durante os 3 primeiros meses também não pode. Então, para mim está certo, só que a nossa banca ela cobra a letra da lei, ou seja, está escrito na lei, está certo. Não está escrito na lei, está errado. É assim que a gente tem que pensar. Então, essa questão, o gabarito é errado. Foi o gabarito oficial da banca, né? Questão 17 diz que o juiz não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Exatamente o que a lei diz, né? É exatamente a letra da lei. Então a questão está certa. A regra segundo a qual os juízes não podem, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual tenham se afastado, aplica-se tanto ao afastamento por aposentadoria quanto ao por exoneração. Exatamente, né? Não importa se ele se afastou do tribunal por aposentadoria ou por exoneração. Ele precisa cumprir essa quarentena, ele só pode voltar, ele só pode advogar no tribunal do qual ele se afastou depois de 3 anos, não importa de que maneira ele se afastou. Então a questão está certa. Questão 19 diz que a regra constitucional que proíbe o magistrado de exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual tenha se afastado antes de decorrido o período de 3 anos contados do afastamento do cargo aplica-se tanto ao Poder Judiciário Estadual quanto ao Poder Federal de qualquer instância, incluindo o STF, o STJ e os demais tribunais superiores. Exatamente. Qualquer juiz ou magistrado tem que cumprir essa quarentena, não importa em qual tribunal ele trabalhou, se era no STJ, se era no STF. Mas, lembrando que se ele trabalhava, por exemplo, no STJ e ele quiser advogar no TRE, são tribunais diferentes, ele não precisa cumprir a quarentena. Ele precisa cumprir a quarentena no tribunal do qual ele se afastou. Então a questão está certa. Questão 20. A Constituição Federal veda aos juízes que se aposentarem ou forem exonerados o exercício da advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastaram até o decurso de 3 anos após o desligamento. Certo, novamente. Reparem como isso é cobrado, como essa quarentena é bastante cobrada nas provas. Então é importante que a gente memorize. Questão 21. Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo ou função pública. Outra questão, verificando se a gente sabe dessa exceção do magistério, né? O juiz ele pode exercer sim uma função de magistério. Então a questão está errada.
É isso, acho que deu para a gente sentir como é que esse assunto, como é que esse tema é cobrado em provas. E por hoje é só, voltamos para estudar a autonomia administrativa, para encerrar o estudo desse poder judiciário. Até a próxima!